Uma boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Embaçaí Fácil, frequento a Casa Espírita Sociedade Espírita Ismael e nós fazemos um estudo uma vez por mês sobre o Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta. A gente vai trocando as ideias, comentando junto com o público interagindo, fazendo bem dinâmico. E nesse momento que a Casa Espírita está fechada devido ao problema que todo mundo está sabendo, né? Do coronavírus. A direção da casa fez essa proposta de a gente fazer esse estudo, gravando essa palestra, para que possamos continuar os estudos, que não pode parar. E nesse momento rogamos a Jesus, o nosso divino amigo, irmão maior, que nos abençoe, que nos conceda muita paz, confiança e alegria. E que cada um de nós possamos buscar no nosso íntimo essa confiança em Deus, em Jesus, e prosseguir a nossa carreira, a nossa luta do dia a dia, com muita fé e confiança. E como eu estava comentando, nós fazemos o Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, e hoje nós vamos fazer o estudo da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E nós vamos começar no item Justiça e Direitos Naturais. Então, como todo mundo sabe, né, que o Livro dos Espíritos, esse livro, Livro dos Espíritos, é a base da doutrina espírita, é a pedra angular da doutrina espírita. Ela é formulada de perguntas e respostas, e Kardec fazia as perguntas e os espíritos superiores respondiam. Mas falando em justiça, vamos buscar primeiro o dicionário. O dicionário da língua portuguesa diz que justiça é a qualidade que se está em conformidade com o que é de direito. Maneira de perceber, de avaliar o que é justo. Qualidade de ser justo e equilibrado na tomada de decisões. No campo da simbologia, ela é representada através da imagem de uma dama, a deusa Têmis, com uma imagem de uma balança nas mãos e com uma venda nos olhos. Então, essa é a simbologia da justiça. E a pergunta para o nosso estudo é a 873. Começa com a 873. O sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, Kardec indaga se esse sentimento é inato, está na natureza, ou se foi adquirido com as ideias da sociedade, né? Da convivência com a sociedade. E a resposta que os espíritos nos disseram: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos depara noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Falando em natureza, né, ele diz que está na natureza, precisamos voltar na pergunta 614 para a gente entender o que é lei da natureza, o que é natureza. Então a pergunta 614 é a seguinte: o que se deve entender por lei natural? É a lei natural, é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e não deve fazer. E complementa, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, se está na natureza, está na lei divina a justiça. Por isso que Jesus disse para nós: vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo.
Quer dizer que esses valores, esses potenciais, está latente no nosso íntimo. E à medida que nós vamos caminhando, nós vamos progredindo passo a passo, é lógico que esses sentimentos de justiça vai aprimorando, vai crescendo, vai desenvolvendo, mas está inato em nós esse sentimento. Por isso que Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele fala para nós o seguinte, ó: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, se nós somos o reflexo do Criador, trazemos em nós latente esses reflexos, que é amor, caridade, justiça e benevolência para com todos. Está no nosso coração, só precisa crescer e desenvolver. Brilha em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Então está na lei a justiça em nós. E é muito claro para todos nós percebemos pessoas às vezes muito simples, incultas, semi-analfabetos, mas que têm um senso de justiça muito maior do que aqueles que têm muitos cabedais de ciência, de justiça, né, da lei da justiça. Então você vê que são muito mais justos do que aqueles que são letrados, bem dizer. E vamos mais uma pergunta. Sendo a justiça uma lei da natureza, então você vê que Kardec indaga mais ainda, aprofunda mais na pergunta. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando um justo o que o outro parece injusto? Então a pergunta é muito clara, né? Como, se ela está na natureza, como uns entende como justiça, outro como injusto? Aí os espíritos nos respondem. É porque esse sentimento se mistura às paixões que o alteram. Então, ele vem dizer para nós que nós misturamos as paixões e altera esse sentimento que está inato em nós, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, não só da justiça, mas com todos os outros sentimentos. Ele vai alterando com as nossas paixões, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso, né? Então a gente começa a compreender sob uma visão falsa. Mas o que é paixão? É bom a gente também procurar saber o que é paixão. Nesse livro aqui, Sabedoria Espírita, de Daniel Araújo Lima, é aquele que esteve aqui fazendo um seminário em Lavras, ele fala para nós o seguinte: no sentido ordinário e vulgar, o termo paixão está ligado à ideia de amor excessivo. Então, um amor excessivo, sentimento forte, não raro beirando a irracionalidade. Então você vê que é um sentimento forte demais e que beira a irracionalidade. As paixões seriam, portanto, sentimentos e pensamento e emoções que não conseguimos controlar. Olha, você vê que interessante. As paixões seriam, portanto, o sentimento, pensamento e emoções que não conseguimos controlar. Não conseguimos controlar. A gente vai adiantar um pouquinho nas perguntas. Na pergunta 907, que ele fala das paixões e dos vícios, né? Kardec indaga: será intrinsecamente o mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, se ele está questionando, né? Se essa origem das paixões, embora está na natureza, por que de ordinário a gente excede? Então ele responde: não, a paixão está no excesso que se acrescentou à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto ao homem para o bem. Então a paixão na essência é bom, a paixão é bom. Você tem a paixão pela família, você tem paixão pelo trabalho, você tem paixão
pelo sua nação, por várias questões. Então, a paixão, em essência, é muito salutar, faz a gente progredir, faz a gente crescer, faz a gente evoluir. Sem a paixão, a gente não faria isso. O tanto que as paixões podem levar a realizações de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que é o mal. Então, os Espíritos estão falando, é o abuso delas que nós fazemos o mal. Saímos do equilíbrio e vamos para os extremos. Esses extremos que é muito difícil. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então, qual é o limite para a gente determinar o que é paixão boa, aquilo que motiva, que faz a gente crescer, que faz a gente evoluir, e aquelas que se tornam más, que faz a gente ser uma pessoa ruim e não aproveita as oportunidades que a vida nos dá. Então, os Espíritos respondem para nós assim: as paixões são como um corcel. Eu achei fantástico essa resposta, fantástico. O corcel é um cavalo, né? Então, as paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. Então, quando nós perdemos o controle do cavalo, podemos cair em ribanceira, ter um grande acidente, porque nós deixamos de coordenar, de governar, e o animal passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá um resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmo ou para outrem. Então, essas paixões também desgovernadas, não só para nós, mas como para o nosso semelhante. Imaginemos uma família, uns pais, por exemplo, que uma paixão desmedida, em excesso para com os filhos. Prende os filhos não têm a liberdade de ação, não crescem, e quando contra a sociedade que é injusta, acontece muitas vezes não ter controle das emoções, levando muitas vezes às enfermidades. Por quê? Porque foi um amor, uma paixão em excesso, não deixando o filho crescer e desenvolver. Então a paixão em si, ele é muito salutar, mas a gente tem que governar. A gente não pode perder esse foco. A gente tem que ter o equilíbrio e buscar. Não é fácil, sabemos disso. É uma luta diária para a gente conquistar esse equilíbrio. E ele continua: as paixões são uma alavanca que duplicam as forças do homem e auxilia na execução dos desígnios da providência. Então ela multiplica as nossas forças e nos auxilia muito. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirija, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e esmaga, né? Todas as paixões têm o seu princípio no sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que se assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Então, a ideia que a gente tem que ter sempre em mente é do cavalo. É uma imagem muito fantástica. A gente tem que governar, como fosse um veículo também, né? Se você está num veículo, num trânsito, você que controla o veículo, não o veículo te controla. Uma vez que você não controla o veículo, os acidentes vêm por quê? Por causa dos excessos. Então, as paixões levam a muitos crimes. Ora, como fica, por entender, como um torcedor de um clube pode matar um outro irmão seu, né? Um outro amigo, ou um próximo, né? Porque ele não torce pelo mesmo time. Então você vê que é uma paixão desmedida, é um cavalo desgovernado. Então a paixão pelo clube é muito salutar, desde que esteja no nível equilibrado, sem sair do desequilíbrio.
uma vez entrou no desequilíbrio, a gente vê essa monstruosidade que a gente vê todo dia na sociedade. Então, as paixões têm que ser muito bem trabalhadas, né? Porque na essência é muito boa. Voltando ao Livro dos Espíritos, na nossa continuação, mas antes ele diz que toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta da natureza espiritual. Então, essas paixões que aproximam da natureza levam-nos à natureza animal. E é muito claro, né? É muitas atitudes a gente vê assim, está parecendo mais um animal do que um ser humano, devido às paixões desequilibradas. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza humana denota a predominância do espírito sobre a matéria e aproxima da perfeição. Então, quanto mais controle das emoções, controle das nossas paixões, mais a gente aproxima da perfeição. Melhor a gente tem uma predominância sobre a matéria. A pergunta 7, aliás, a pergunta 875, como se pode definir a justiça? Como se pode definir a justiça? Como pode definir a justiça? A resposta é muito sucinta. A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Aqui está a solução para todos os problemas da humanidade. Todos os problemas da humanidade. Consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E nesse momento vamos buscar Jesus, o nosso divino amigo, o nosso modelo e guia. Há 2000 anos ele já nos alertava sobre o sentimento de justiça. Está no capítulo 5 de Mateus, das bem-aventuranças. Então, nas bem-aventuranças, ele cita dois itens sobre a justiça. Então, no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino do céu. Então, Jesus já nos alertava, bem-aventurados aquele que tem fome, aquele que busca a justiça, tem aquela sede de fazer a justiça. Não é ser justiceiro, mas buscar a justiça, ser justo em tudo, né? E por isso que eu falei que aqui resolve todos os problemas da humanidade. Se a gente fosse justo, será que existiria fome no mundo? Será que existiria guerra no mundo? Será que existiria homicídios? Será que existia pedofilia e tantos outros? A gente vai enumerando um monte de crimes. Por quê? Porque o senso de justiça não está desenvolvido. E também no versículo 10 desse mesmo capítulo, ele diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, aquele que já tem a justiça trabalhada, muitas vezes ele é perseguido, ele não é entendido, ele não é compreendido, porque a justiça faz parte do seu contexto de vida. Ele é justo com todos. Aquilo que ele quer para ele quer para o seu semelhante. Aquilo que ele quer para os seus filhos, você quer para o filho do outro. Então, o senso de justiça é fundamental. Fundamental. O espírito superior tem desenvolvido o senso de justiça. É igual para todos. Eu recordo de Chico Xavier, que estava chorando em certa época, por causa da sua irmã que tinha sido internada no manicômio, que ela estava com problema psiquiátrico. E a mãe, não parece, pergunta para ele: Chico, por que você está chorando? Aí ele falou: mas você não é o mentor? Você não sabe da minha vida? Você não sabe que minha irmã está lá internada, no manicômio? Uai, Chico, mas você não chora para a família do Silvio, você não chora pela família do Andrade, você não chora pela família de tal, de tal. Então, o que a mãe estava falando para Chico? É senso de justiça. Aquilo que eu não quero para mim, também não quero para a família do outro, né? E também, nesse mesmo capítulo, já no versículo 20, ele fala para nós: vos digo que se a sua justiça
não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus está falando para nós que a nossa justiça tem que estar acima. Aqueles que colocam Cristo como consolador, como amigo, como salvador, a sua justiça tem que estar acima da média das pessoas, não é? Então, assim, ele estava falando que tem que exceder, tem que estar acima, porque ele estava falando do versículo anterior, todo aquele que quiser, que não cumprir a lei, será julgado perante a lei, né? Então, é assim, então ele vem complementar que a justiça está na lei. Então, nós temos que exceder os escribas e os fariseus. Entendemos os escribas e fariseus como a média, né? Como as pessoas normais. E aquele que se diz cristão, que traz o Cristo no coração, a sua justiça tem que exceder, tem que estar acima. Isto é Jesus nos alertando. E na pergunta 875A, a pergunta é o seguinte: que é o que determina esse direito? O que determina esse direito? Então, nós estávamos falando, né? Como definir justiça. E Kardec vem indagando como não, que é o que determina esses direitos? O que determina esses direitos? Resposta: duas coisas: a lei humana e a lei natural. Então, o que determina a lei humana, criada pelos homens, e a lei natural, que é a lei de Deus. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Vede-se hoje vossas leis, sem serem perfeitas ainda, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens estabelecem. Ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do Tribunal da Consciência. Então, nessa resposta que ele nos fala, ele faz essa comparação das nossas leis atuais com as leis na época da Idade Média. Então, as leis, com o aprimoramento da sociedade, com o crescimento da sociedade, as leis foram modificando. Exemplo, o duelo. O duelo era permitido, hoje não é mais, né? A escravidão no Brasil era permitido, hoje não se permite mais a escravidão. Então, que foram desenvolvendo, apesar delas ainda serem ainda muito longe da verdadeira justiça, das verdadeiras leis. E ele fala que muitos desses direitos está no Tribunal da Consciência. O que quer dizer com isso, né? Aqueles atos, aquelas paixões, aqueles direitos que fala intimamente a cada coração, a cada coração. Então, ele é em particular a cada consciência, não está ao público. Tem atos, tem atitudes que nós fazemos que determina mal ao nosso semelhante, mas tem atitude que nós cometemos que faz mal unicamente a nós. Então está na nossa consciência, né? Vamos mais uma pergunta? Que pena que não tem um público para poder estar a gente discutindo, colocando as ideias novas, pontos de vista diferentes, né? Aí enriquece muito o estudo. Mas, como eu falei no início, é um desafio. Vamos tentando. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça, segundo a lei natural? Essa pergunta é fantástica, fantástica. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça, segundo a lei natural?
Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Querer para o outro aquilo que a gente quer para nós. Essa é a base. É a base. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseja ver respeitados os seus direitos. Falei em direito, todo mundo sabe os seus direitos, mas os seus deveres muitas vezes ficam engavetados, né? A gente cobra os nossos direitos, mas somos omisso com os deveres para com Deus, para com o próximo, né? E para com as leis humanas também. Fazendo que cada um deseja ser respeitado os seus direitos, na incerteza de como deva proceder com seu semelhante. Em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstâncias idênticas, né? Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, continuando, efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Voltar a repetir isso aqui é muito interessante, olha lá. Critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria. Então não é a gente querer para a gente o que quer para o outro. Sim, querer para o outro aquilo que a gente quer para a gente, que o modo de pensar é diferente. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si. Então, quem quer o mal para si? É quando a gente quer o bem para nós, porque a gente não quer o mal. Então, se a gente quer para o outro o mesmo que quer para a gente vai desejar somente o bem, porque ninguém deseja o mal para si. Desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal. É evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Fazer aos outros aquilo que cada um de nós desejaríamos para nós mesmos. Da mesma maneira, a pergunta 877, Kardec indaga: da maneira que o homem tem de viver em sociedade, nasce-lhes obrigações especiais? Então, a pergunta é assim: se nós estamos vivendo numa sociedade, e na medida que a sociedade vai desenvolvendo, nascem obrigações especiais, né? Claro que nasce, obrigações diferentes. Aí a resposta é a seguinte: sim, nascem obrigações especiais. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos do seu semelhante. Então é a base respeitar o direito dos outros. Gente, você que tem família, filhos pequenos, muito cuidado, observe bem. O seu filho chega da escola com algum objeto, indague, pergunte, porque muitas vezes pode estar pegando, às vezes sem malícia, um objeto do seu coleguinha. E quando você mostra para ele esse senso de justiça, filho, coloca no lugar do outro. Você gostaria que o seu colega pegasse esse objeto? Não, né? Então esse é o senso de justiça. Muito cuidado, porque a gente só vai mudar a sociedade educando essa geração nova, chegando, trazendo valores que nós não conseguimos ainda ter, e com os valores que nós vamos incutindo na sua consciência, no seu modo de viver, vamos fazer uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Então vamos cuidar dos nossos filhos,
ser exemplo, para que possamos, no futuro, retornar novamente ao corpo físico, numa sociedade mais justa, mais equilibrada. Então vale a pena a gente lutar, né? Continuando a resposta. No vosso mundo, aquele que respeita os direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Cada um usa de represálias. E essa é a causa da perturbação e da confusão em que vive a sociedade humana. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então é via de mão dupla, né? A gente tem direitos, mas temos que também ter dever. E a gente não pode cumprir querer só os direitos, os deveres, né? Ficou bem claro que quando o limite da nossa justiça é esse, né? Essa é a causa principal. Olhar sempre o direito do outro. Tem um limite. O nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Aí está o senso de justiça. E essa justiça não somente para com o próximo ou para com nós mesmo, mas para com Deus. Ser justo com Deus. Deus não deu esse corpo perfeito, essa vida maravilhosa, a sociedade para a gente estar progredindo junto. E muitas vezes a gente é tão injusto, não para um pouquinho para pensar, para agradecer, né? Ser justo. Vamos mais uma pergunta? É a 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? Então, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito. Ele pode enganar, achar que é direito, mas já não é mais direito, já é do outro, né? Qual é esse limite? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, o limite está aí, né? Aonde começa o direito do outro para o nosso direito. Termina o nosso limite. Vamos mais uma pergunta? A 878A. Mas, se cada um atribuir a si mesmo esses direitos ao seu semelhante, que virá a ser da subordinação dos seus superiores? Não será isso anarquia de todos os poderes? Então ele indaga e faz esse questionamento se a gente não pode fazer uma anarquia devido à hierarquia, né? A gente se igualar aos superiores. Isso seja numa sociedade, seja numa vida social, seja na empresa, onde for, né? Então ele responde assim para nós, os espíritos superiores. Os direitos naturais são o mesmo para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Então ele está falando que é igual. Direitos são o mesmo, desde o mais humilde até a posição mais elevada. Deus não fez um de limo mais puro do que o que serviu para fazer os outros. E todos aos seus olhos são iguais. Todos, independente. Seja um presidente, seja um papa, seja um ministro, seja um dos ministros do Supremo Tribunal, seja o mais pobre da sociedade. Todos são iguais perante Deus. E esses direitos são eternos, são imutáveis. Esse direito, nós somos reflexos de Deus. Então, todos nós somos filhos, herdeiros de Deus. Como Haroldo fala, nós trazemos o DNA de Deus em nosso coração. Então, nós somos herdeiros de Deus. E esses direitos são iguais a todos, todo. Os que os homens estabeleceu parece com as suas instituições.
Então, o que o homem estabeleceu é igualzinho às suas instituições, falsa. Ainda não é completa, não é perfeita. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá sempre ter uma espécie de deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. Então a gente tem que colocar no lugar. Não, eu não tenho aptidão para a supervisão. Não, eu tenho. Os têm essa capacidade, essa ideia, essa nata, né? A liderança nata que a gente diz. Mas só que a liberdade, o direito são iguais. A gente vai simplesmente atender os nossos superiores, seja na hierarquia espiritual, é sempre o espírito superior do outro. Então, o superior sempre faz, olhando do lado espiritual, sempre faz com muito respeito, com muito carinho, aqueles que estão abaixo, porque sabe que a luta é árdua. Cada passo tem os seus méritos, suas quedas, então eles entendem, eles compreendem os nossos fracassos, compreendem as nossas lutas e entende, então não julga. Então a gente vai chegar nessa condição um dia de olhar para os nossos inferiores em questão de patamar evolutivo, não em questão de direito. Questão de direito é igual para todos, mas à medida que nós vamos progredindo, nós estamos numa visão superior ao outro, respeitando, amando, sabendo que aquele que está no patamar inferior, amanhã também estará no patamar superior. E é importante acentuar isso, para que os que julgam superior conheçam seus deveres, a fim de merecer essa deferência. Então a gente tem que merecer, a gente tem que buscar merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida com sabedoria. Então, quando a gente assume a autoridade, mas com sabedoria, a gente ama, a gente ajuda, a gente cresce junto com aquele que está no patamar inferior. Então, não fica perdido a subordinação. A lei de hierarquia não se perde, porque ela age com equilíbrio, com sabedoria. Então é uma luta muito árdua para todos nós. Vamos mais uma pergunta? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Que homem seria esse? Já parou para pensar? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então a base da justiça é o amor, né? É a caridade. Por isso que essa lei é lei de amor, de caridade e de justiça. Lei de justiça, de amor e de caridade. Sem o amor para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo, fica muito difícil a gente buscar a justiça, porque a base da justiça é o amor. Por isso que Emmanuel fala que o amor puro, nós lembramos no início, né? Vamos repetir. O amor puro, o amor mais puro, é reflexo do Criador em todas as criaturas. Olha para você que fantástico. Então, o amor puro é reflexo do Criador. E queira Deus que nós possamos chegar nessa condição de verdadeiro justo, não justiceiro. É bem diferente. Não justiceiro, mas justo. Ser justo conosco, justo com Deus e com o semelhante. Fica aqui o convite para todos que puderem assistir esse vídeo, que nós estamos na Sociedade Espírita Ismael em Lavras. Fica o convite para participar conosco uma vez por mês. Grato pela paciência, pela tolerância de nos ouvir.
rogando a Jesus que permaneça com todos, alimentando o seu coração, a sua alma, de muita paz, de muita alegria, e que Deus está nos abençoando agora e sempre. Muita paz. Não esqueça, Jesus está no leme de nossas embarcações. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Até a próxima.